mensagem de hoje, ela inicialmente foi algo que o Senhor tocou no meu coração para ministrar na liderança aqui da igreja e posteriormente, depois, fui entendendo que haviam princípios muito importantes que caberiam a toda a igreja e não apenas a nós como líderes, mas a cada um de nós, até porque cada um de vocês de alguma forma exerce algum tipo de liderança também, não é verdade? E ela é intitulada Jesus na frente e o diabo do lado. Jesus na frente e o diabo do lado. Talvez você possa dizer assim, pastor, eu gostei só da primeira parte, não dá para ficar por ali? Não dá. Jesus na frente e o diabo do lado são privilégios e desafios do nosso exercício da liderança, da vida cristã como um todo. Comecei antes introduzindo e repito aqui, o povo de Deus havia saído do Egito, eles tinham chegado em Canaã, porém, naquele lugar, na terra prometida, eles foram perversos, eles pecaram de grande forma, e Deus já tinha avisado, ele disse, eu estou tirando os cananeus daqui porque pecaram demais, mas se vocês pecarem demais, eu também vou tirar vocês daqui. E eles pecaram demais, foram muito maus, muito idólatras, eles chegaram ao ponto até oferecer criancinhas em sacrifício aos deuses, e Deus disse, chega, removeu eles de lá, deixou o lugar esvaziado, levou eles a um cativeiro na Babilônia, que durou 70 anos. Então, por 70 anos, eles ficaram lá para ter um tempo de pensar no que andavam fazendo e se arrepender dos seus pecados. E esse povo, então, eles agora são trazidos de volta para reocupar a cidade de Jerusalém, para morar lá novamente, para se restabelecer como nação. E é colocado, então, como líder desse povo, Zorobabel, é colocado como sacerdote Josué. Zorobabel como governador, ele era descendente de Davi. Josué como sumo sacerdote era descendente de Levi. E também são levantados, melhor dizendo, por Deus ali para serem profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Vamos recapitular então? Governador Zorobabel, sacerdote Josué, profetas Ageu e Zacarias. Não sei se você já leu os profetas Ageu e Zacarias, mas eu quero incentivar você a ler toda a Bíblia uma vez por ano, se possível, mas se você não pode, tudo bem. A primeira vez que eu fui ler a Bíblia, eu levei 4 anos para ler ela inteira, depois passei a ler ela uma vez por ano. Então, se você levar 4 anos, mas desde que você leia. E o profeta Ageu e o profeta Zacarias escreveram na Bíblia, nessa mesma época, relatando as mesmas coisas, só que de formas diferentes. A forma como o profeta Ageu prega, escreve, ela lembra muito uma pregação de um culto, onde são expostas coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, e a maneira como o profeta Zacarias traz a revelação parece mais uma profecia, um profeta falando, mas ambos estavam falando da mesma coisa. Nessa época, muitas adversidades se levantam. Por quê? Porque o plano de Deus é que Jerusalém fosse reconstruída e que o templo fosse reconstruído. Porque hoje, queridos, hoje nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Nós somos o templo. Por que aqui é a igreja? Porque você está aqui. Se você não estivesse aqui, seria um pavilhão. Vazio é um pavilhão. Mas quando a igreja, as pessoas estão aqui, aí nós prestamos culto. Hoje você é o templo, mas naqueles dias, a presença de Deus se concentrava. E se concentrava onde? Na Arca da Aliança, onde havia ali os mandamentos, que ficava dentro do quê? Dentro do templo. Então aquele era o lugar santo, aquele era o lugar da presença de Deus, aquele era o lugar da manifestação de Deus. Tudo que tinha a ver com fé, tudo que tinha a ver com espiritualidade, tudo que tinha a ver com relacionamento, o templo era o ícone de tudo isso. Você está conseguindo entender? Hoje você, muita coisa você faz na casa, faz na célula, faz nos lugares, mas aquele era o lugar, o centro de toda a vida espiritual do povo judeu. Você está entendendo? Tranquilo? Mas não para por aí. Para o povo judeu, não era apenas isso, era também
o centro de toda a vida civil da nação mesmo. Era o ponto principal, era o centro de tudo. Tudo que acontecia como nação girava ao redor do templo. Tudo. E o povo, que havia ficado 70 anos fora, volta para Jerusalém. E o que eles precisavam fazer? O templo? Óbvio. Se o centro de tudo era o templo, o que eles tinham que fazer? O templo. Porém, o que eles fazem? Casas para morar. Pastor, óbvio, eles precisavam morar em algum lugar, tudo bem. Mas eles não param por aí. Eles vão fazendo mais um puxadinho, mais um puxadinho, mais um puxadinho, mais uma massinha corrida, mais um forrinho de gesso, mais não sei o que. E eles não param. E o templo não é reerguido. O templo não é reerguido. E sem o templo, toda a fé e a manifestação de fé deles, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz. E se Jesus ainda não tinha morrido na cruz, eles ainda precisavam matar os cordeirinhos como um símbolo de Jesus, Cordeiro de Deus que um dia morreria na cruz. Mas se não tinha templo, eles iam fazer tudo isso como? Esse era o contexto. Esse era o contexto que estava acontecendo. Logo, nesses dias, não construir o templo significava deixar Deus em segundo plano. Se tudo que envolvia Deus se passava dentro daquele prédio, e aquele prédio era inexistente, por quê? Porque havia sido derrubado. Quando eles foram expulsos de Jerusalém, foi derrubado. Não tinha nada, estava entulhado. Se toda a espiritualidade deles dependia daquele prédio, e aquele prédio não existia, e eles não estavam movendo uma palha para reconstruí-lo, significa o quê? Eles tinham deixado Deus em segundo plano. Eles tinham deixado Deus em segundo lugar. E é dentro desse contexto, desse contexto onde é como se eles dissessem para Deus assim: Deus, eu te amo. E a minha esposa me ensinou esses dias uma coisa muito importante. Ela estava brava comigo sobre uma situação, eu não vou contar, né? Fique vocês curiosos. Mas ela estava chateada comigo. Quem nunca, né? Nunca aconteceu contigo, só comigo, né? Bonito. Estava chateada comigo. E aí eu cheguei para ela e disse assim: mas eu te amo! Qual é o marido que nunca fez isso? Mas eu te amo! E aí ela olhou e disse assim: só amar não chega. Só amar não é o suficiente. E não é verdade. Você se contenta que a pessoa só te ame? Não, você espera que ela o quê? Que ela faça alguma coisa? Não é assim? Que ela diga alguma coisa, que ela mude de atitude, não é assim? E era como que se o povo olhasse para Deus e dizia: eu te amo, Deus! E Deus olhasse para eles e dizia assim: só amar não chega. Porque o templo era o ícone, a manifestação da fé. E se eles não moviam uma palha para ter o templo levantado, quer dizer que era um amor só de palavras. Não tinha ação, não tinha atitude. Para que vale um amor que não faz nada? Pastor, mas explique isso. Ué, olha Deus. Deus não é amor? Deus não é amor? E quando ele vai se apresentar, o que ele diz? Eu sou o que sou. Olha só que interessante. Eu sou o que sou. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Deus se apresenta como um verbo. Deus se apresenta como um movimento. Deus se apresenta como uma ação. Se Deus é amor e Deus está em movimento, amor está em movimento. Amor gera atitude. Amor gera mudança de vida. Amor gera transformação. E amor até gera sacrifício. Porque Jesus fez o quê? Morreu por nós. Amém? E esse momento, esse instante, é como se Deus olhasse e dizer: só amar não chega. Deus então levanta esses profetas, o Ageu para mostrar a raiz da coisa, o Zacarias para abrir os olhos espirituais, para que eles entendessem que as atitudes físicas deles tinham consequências espirituais e os movimentos espirituais influenciavam na realidade física. E esse é o nosso desafio. As nossas ações físicas precisam tocar o mundo espiritual, e o mundo espiritual vai transformar a realidade natural.
Você está entendendo? As nossas ações físicas precisam mexer, tocar no mundo espiritual. E então o mundo espiritual vai mudar essa realidade. Porque muitas vezes a gente tenta fazer o que? Mudar a realidade física com a nossa ação física. Não. Você usa a sua realidade física para mover no sobrenatural e então o sobrenatural muda a realidade física. Você vai para o seu quarto de oração, você vai para o seu quarto de busca, você vai interceder, você vai ministrar amor e Deus vai ir abrindo o coração das pessoas. Então, a palavra de Deus, ela nos diz lá em Ageu capítulo 1, se você tiver aí a sua Bíblia, o seu celular, por favor, puder abrir, Ageu capítulo 1, eu geralmente uso na NVI ou na NAA, Ageu capítulo 1, versículos 2 até o 11, acredito que vai passar aqui também, isso mesmo, a partir do versículo 2, diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Olha a desculpinha do pessoal, né? Tem gente que é cheio de desculpinha, não, Deus, não está na hora ainda. Já ouviu dessa? Tu já deu dessa desculpa, não deu? Hã? Pergunta para a pessoa do lado assim, você já deu essa desculpinha aí, né? Não está na hora ainda. Eles dizem, Senhor, não está na hora ainda da gente reconstruir o templo. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu e disse: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Deus estava dizendo para eles, como assim? No começo vocês disseram que eu só fazer um telhadinho lá para não chover em vocês e daí ia começar o templo, mas agora vocês já estão com as casas finas e nem começaram o templo ainda. Obviamente eles tinham deixado Deus em segundo lugar, segundo plano. Eles estavam colocando todas as outras coisas da sua vida pessoal em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Eles estavam preocupados, eu imagino eles lá construir a casa bem bonita, e daí depois botavam os móveis bem bonito, e daí fazia mais um puxadinho bem bonito, e daí compravam um lustre novo, mas a vida deles com Deus estava sendo deixada de lado. Pastor, mas hoje em dia não tem o templo, a gente não precisa ir para Jerusalém, no templo de Jerusalém mas você não tem deixado Deus de lado por causa das suas correrias do dia a dia? Às vezes você não se pega deixando Deus de lado por conta das correrias do seu dia a dia. Não, mas primeiro eu tenho que fazer a graduação, primeiro eu tenho que fazer a pós, primeiro eu tenho que fazer um mestrado, primeiro eu tenho que abrir empresa, primeiro eu tenho que fechar a empresa, primeiro eu tenho que ir para o emprego. Não estou dizendo que você não deva fazer essas coisas, mas Deus precisa estar sempre em primeiro lugar enquanto você faz todas as outras coisas. Amém? E ele diz, agora diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Esse é o primeiro resultado quando uma pessoa não coloca Deus em primeiro lugar. Se chama insatisfação. Insatisfação. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Todo o esforço, tudo que eles faziam, eles não se sentiam satisfeitos com o resultado das suas ações. Eles faziam, mas eles não tinham satisfação, porque é tão bom quando a gente conclui uma coisa, a gente sente prazer que aquilo deu certo, não é? Estava esses dias arrumando um varalzinho lá para minha esposa, e quando terminou e deu certo, que eu não sei porque cargas d'água a cadela brincou de pular e arrebentar ele. E aí quando deu certo eu olhei e fiquei tão feliz com aquilo, não é? A gente fica feliz. Mas nada deixava eles felizes. Eles estavam insatisfeitos. Por quê? Porque Deus não estava em primeiro lugar. Porque só tem uma coisa que satisfaz você. É a presença de Deus. E quando você não tem Deus em primeiro lugar, nada vai te satisfazer. Por isso tem muita gente que anda que nem louco atrás de tanta coisa. Porque nada satisfaz quando Deus não está em primeiro lugar. A gente usa isso até no evangelizar. Eu lembro que a gente, quando ia fazer esse evangelismo 1 a 1, né, ali no tempo do grupo de jovens, a gente ia, e aí a gente dizia, tem um vazio dentro de você, que é do tamanho de Jesus, né?
Isso é realidade. Não há satisfação sem que Deus ocupe o primeiro lugar. E talvez você ande inquieto, nada te satisfaz, você está sempre agoniado, talvez você deixou que Deus não estivesse mais em primeiro lugar. Insatisfação. Nada está bom, nada está bom, nada dá, está tudo assim. Já te sentiu assim? Eu já me senti assim. É quando nós colocamos outras coisas. Uma vez eu estava me sentindo assim. E aí eu meio que brigando com Deus na minha oração. Daí eu ouvi quase audivelmente, o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Ele disse assim, não, é que estava bom até você arrumar esse outro Deus. Aí eu quase caí para trás. Quase caí para trás, assim, foi um susto mesmo, porque foi quase audível, assim, foi muito forte. Eu disse, não, senhor, o senhor está enganado. Mas é óbvio que ele me convenceu, né? É óbvio que eu fui para o meu devido lugar. E assim é. Insatisfação da alma. Nada vai satisfazer a tua alma até que Jesus esteja em primeiro lugar. E aí as pessoas, elas trocam seguidamente de namorado, de namorada, troca, por quê? Porque elas não encontram alguém que lhes satisfaça, mas não vai satisfazer mesmo. E aí elas querem ir sempre de uma droga para outra droga mais forte, mas não vai satisfazer. Encontrar aquelas que são talvez as bebidas mais fortes de todas, mas não vai satisfazer. As baladas mais legais de todas, mas não vai satisfazer. As quantias maiores de dinheiro, mas não vai satisfazer, porque quando Deus não está em primeiro lugar, nada disso satisfaz. Não satisfaz. A comida mais gostosa, sei lá, não vai satisfazer. Um filho, mais um filho, mais um filho, mas não vai satisfazer. Deus em primeiro lugar é o que nos satisfaz. Vejam onde os caminhos de vocês levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Insatisfação com o resultado da vida. Minha vida não está dando em nada. Não é que ela não está dando em nada. É que você esperava que a vida e as coisas dessa terra te satisfizessem. E elas nunca vão te satisfazer. Porque só o Senhor traz satisfação ao nosso coração. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Parecido com o anterior. Insaciedade. Vestem-se, mas não se aquecem. Desconforto, não consegue achar, parece que está sempre alguma coisa fora do lugar. Está fora do lugar, está faltando uma chave de cruz virar dentro desse teu coração de pedra e fazer ele virar um coração de carne. Parece que está faltando mais Jesus para tirar esse desconforto do seu coração. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. E aí Deus estava falando, muito provavelmente, também de imprevistos, de coisas que você imaginava, agora tal coisa vai dar certo, agora eu vou ficar bem de vida, agora a coisa, não deu de novo, não deu de novo, não deu de novo, não deu de novo, agora eu vou ficar, agora isso aqui vai mudar, agora vai, tu chega para a pessoa para perguntar, oi, como é que tá? Tudo bem? Não, é que agora eu estou com um tal problema, mas quando resolver isso as coisas vão dar certo. Daí você chega no próximo dia e pergunta, e passa um mês, 2 anos, e você pergunta de novo, e aí como é que tá? Não, tá quase bom, mas aí quando eu resolver assim. Porque nunca está completo. Porque para estar completo, tem que ter Jesus em primeiro lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos o levaram. Suba um monte para trazer madeira. Construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Sabe o que estava faltando para eles? Subir o monte. E é isso que às vezes falta para nós, subir o monte. Subir o lugar de oração, subir o lugar de busca, subir o lugar de entrega. Toda essa sua insatisfação, todo esse seu desconforto, toda essa sua insaciedade, subir o monte para que Jesus preencha o seu coração. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. O que eles estão passando aqui? Frustração. A pessoa sem Cristo, e até a pessoa com Cristo, mas que não tem Ele em primeiro lugar, ela constante e recorrentemente vai sentir frustração. Ela não fica feliz com a vida que ela tem. Ela não fica feliz
com aquilo que ela faz, ela constantemente vai de novo encontrar-se com o quê? Com a frustração. E para você vencer a frustração, a receita é simples, é Jesus em primeiro lugar. Para vencer a insatisfação, para vencer o desconforto, para vencer a insaciedade, Jesus é em primeiro lugar. Tudo isso estava se passando na vida deles, porque Jesus não estava em primeiro lugar. E que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E aqui nós descobrimos que o agente que estava trabalhando contra eles era Deus. Pastor, como assim Deus estava trabalhando contra eles? Sim. Ele diz: se ainda estáis sem disciplina, é porque não sois filhos. Eu, Senhor, disciplino a todos quanto eu amo. E o amor do Senhor por aquele povo, eles, pense comigo, eles recém tinham passado 70 anos de castigo, digamos assim, 70 anos. E agora que Deus diz, tá, pode sair do castigo, ele já tem que pegar a vara na mão de novo. Já aconteceu isso com criança, às vezes acontece. A gente diz para a criança, fica na cadeirinha do pensamento. Aí a criança sai e já faz uma arte em seguida. E assim estavam eles. E aí Deus diz, não, eu fiz isso, eu que estou indo contra. Por quê? Primeiro, porque Deus os amava e o amor faz alguma coisa. O amor faz alguma coisa, nem que seja dizer uma verdade dura, mas ele faz alguma coisa. Segundo, ele recém tinha trazido eles de volta do exílio e não queria mandar para o exílio de novo. Terceiro, Deus preferia ralhar com eles aqui na terra para se reencontrar com eles no céu, do que deixar eles viver do jeito que eles quisessem na terra e perdê-los para sempre no inferno. Você está entendendo? Por isso que às vezes a gente encontra a mão de Deus pesando contra a vida do crente. E a pessoa pensa, mas não devia pesar a mão de Deus contra a vida do ímpio? Mas Deus às vezes, ele sim vem sobre o cristão com castigo. Pastor, mas Jesus não pagou todos os nossos pecados na cruz, ele pagou todos os pecados. Mas eu não estou falando de castigo no sentido de expiação de pecado, eu estou falando de castigo no sentido de uma disciplina que transforma a tua vida. E às vezes Deus precisa colocar a mão dele sobre a vida de um cristão, para quê? Para que ele corrija o curso da sua vida. E aqui Deus vem sobre o povo de Israel para corrigir o curso deles, porque se eles continuassem assim, logo algum daqueles já ia começar a levantar um altarzinho pagão do lado da casa mesmo, e o outro já ia buscar a fé dos cananeus lá, e ninguém ia lembrar do templo de Deus, e aí já era. E de onde ia nascer o Messias depois? Então Deus pesa a mão sobre eles, Deus castiga eles, para que eles se corrijam, para que o Messias venha daquele povo, para que haja esperança de salvação para toda a humanidade. Então, se Deus pesa a mão sobre você nestes dias, ou através dessa mensagem, sinta-se feliz, pelo menos você tem Pai. O Senhor nos disciplina porque nos ama, Ele nos corrige. Tem gente que diz, não, Deus não castiga, eu não acho isso na Bíblia. Sim, Ele castiga. Ele nos ama e quer nos ver corrigidos na direção certa, na direção do céu, amém? Por acaso, por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. E às vezes a gente se dá por isso. A gente se ocupa com os nossos afazeres, o emprego, o trabalho, os filhos, o novo filme que está sendo lançado, com o novo carro, com o novo modelo, com a nova comida. Mas e as pessoas que estão indo para o inferno? E as vidas que estão se perdendo? Sabe, eu comentava no curso TLC, nós estamos diante de uma oportunidade aqui em Caxias do Sul sem igual. Você já reparou, até o IBGE disse, Caxias do Sul é aqui no estado a cidade que mais recebeu pessoas. As pessoas estão vindo para cá e elas estão chegando aqui em Caxias do Sul e elas estão de coração aberto, meu querido. Elas estão de coração aberto, elas estão precisando ser ministradas, elas estão precisando de fé, elas estão precisando de acolhimento, elas estão precisando.
E nós temos a oportunidade de ministrar sobre essas vidas. Nós temos a oportunidade, mas o que nós estamos fazendo? Como nós temos usado o nosso tempo, como nós temos investido no que nós temos acreditado? E diz: por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Por causa do povo de Deus, Deus intervém e muda o clima e a natureza. Por causa do povo de Deus, Deus intervém e muda. Provoquei uma seca nos campos e nos montes que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Pastor, até agora não vi nada do título, calma que vamos chegar ali agora. Essa foi a pregação de Ageu para esse povo, essa foi a revelação que Ageu trouxe para esse povo. E agora nós vamos ver como Deus mostrou isso para Zacarias. A mesma coisa, só que Ageu falou das coisas naturais, plantação, construção, falou das coisas que os olhos conseguem ver. Vamos agora ver como diz o Zacarias. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita. Uau! O sacerdote Josué, ele precisava subir a rampinha até o altar, e ele precisava ali pegar um animalzinho, vamos imaginar uma ovelha, ele precisava matar aquela ovelha, que era o símbolo de Jesus, que um dia nasceria, e aquele sangue derramado era um símbolo do perdão. Quando as pessoas olhavam, elas viam o quê? A ovelhinha, e viam Josué, e Josué fazendo o sacrifício. Quando o próprio Josué talvez olhava, o que ele enxergava? A ovelhinha, o altar, o sacrifício. Mas quando Zacarias olhava, o que Zacarias via? Josué, a ovelhinha, Jesus na frente e o diabo do lado. Olha só, o alho agora está faceiro ali, né? O que Zacarias enxergava? Enquanto todos estavam olhando para as coisas físicas, sem discernimento, está dando seca, tem problema, está difícil, estou insatisfeito. Vou parar de fazer esses anos, não, né? Estou insatisfeito, não me sacio. Olhavam para essas coisas. Zacarias teve uma revelação diferente. O próprio capeta estava do lado do sumo sacerdote. O líder máximo, líder espiritual máximo da nação. O capeta estava do lado dele. Eu fico imaginando Josué. Talvez naquele dia ele estava achando a coisa meio estranha. Ai, que dia está meio pesado, que coisa, está meio estranho esse dia de hoje. E aí, era algo que ele sempre fez, ele sempre sacrificou ovelhinha, o povo sempre se reuniu lá ao redor dele, aquela coisa toda, porque mesmo sem templo eles adaptavam e faziam meio de algum jeito diferente ali. E ele, mas parece que hoje não sei, eu estou aqui, mas tá. Mal sabia ele que do lado dele quem estava? O capeta. Você imagina o nível de batalha espiritual que Josué estava enfrentando? Mas na frente dele estava o anjo do Senhor. E geralmente quando o anjo do Senhor é descrito dessa maneira, está falando de Jesus. Jesus, antes de nascer através da barriga de Maria, uma cristofania ou teofania. Você imagina o nível de batalha, porque talvez você já teve batalha espiritual contra um demônio, contra uma situação ou de um anjo, mas aquele sumo sacerdote, ele tinha do lado dele o capeta e na frente dele Jesus. O que você acha? Isso aí que é batalha espiritual. Imagina, o diabo do lado, Jesus na frente. Isso era uma batalha espiritual. E muitas vezes nós não temos ideia que as coisas que transcorrem ao nosso redor, elas podem e muitas vezes estão diretamente influenciadas pelo mundo espiritual. Talvez algum dia você percebe que a coisa está complicada, está trancada, está diferente. Pode ser o anjo, pode ser Jesus, ou pode ser o capeta, o demônio. E ali estava, ao lado dele, enquanto ele fazia as coisas do seu dia a dia, era aquela rotina dele, Jesus na frente,
e o diabo do lado. Você consegue entender isso? Mas por que cargas d'água Jesus e o diabo estavam ali naquela cena? Qual era o motivo do Satanás em pessoa se importar tanto com aquele momento? Josué estava lá representando o povo diante de Deus. E como o povo estava? O povo estava em pecado. O povo estava em pecado, o povo tinha deixado Deus em segundo lugar. E Josué, como representante, quando vai diante de Deus, ele estava sujo. Seja pelos pecados dele próprio, ou seja pelos pecados do povo. Eu estou falando de realidade de Antigo Testamento, do povo que ele representava. Mas ele estava sujo. Por que que o diabo estava do lado de Josué? Porque estava sujo. Estava sujo. Havia naquela nação espaço para o acusador, que é o que significa Satanás. Havia espaço para o acusador fazer o que sabe fazer melhor, acusar. Porque havia brecha naquele povo. No exercício da sua vida espiritual, da sua liderança espiritual, Josué estava mexendo no mundo espiritual. E querido, como você acha que você vai viver a sua fé sem mexer no mundo espiritual? Fé é espiritual. Não tem como você crer em Deus sem que isso envolva o mundo espiritual, meu querido. Não tem como. Crer em Deus é algo espiritual. E ao exercer a sua fé, ao falar do Senhor Jesus para outra pessoa, você está mexendo em realidades, você está mexendo em dimensões espirituais. É preciso que você entenda que quando você faz algo bom, quando você anuncia o evangelho, quando você prega, tem um diabo alucinado querendo te derrubar, querendo te fazer parar, querendo fazer você desistir, e às vezes você pensa, isso é alguém, mas lembre-se, qual era a missão de Jesus? Ele precisava morrer na cruz, e o diabo levanta, talvez que fosse um dos melhores amigos de Jesus, o fiel escudeiro, o discípulo principal, um deles, o diabo levanta o Pedro, para dizer, não faça isso, Jesus, para tentar impedir Jesus de executar sua missão, morrer na cruz. E aí você se assusta, porque às vezes pessoas próximas, pessoas que deviam te motivar, pessoas que deviam te incentivar, e às vezes você diz assim, vou me batizar nas águas, e pessoas que estão perto, que você imaginava que te ajudar, diz, não, eu vou para o encontro com Deus, não. Lembre-se, que o diabo tentou até o Pedro, contra Jesus, para impedi-lo de fazer a sua missão. Você está entendendo? Batalha espiritual é muito mais do que simplesmente sai em nome de Jesus, isso também é. Mas a batalha espiritual envolve cada instante do seu dia. Porque tem um Jesus na frente te chamando e dizendo, vem, eu te salvo, eu te curo, vem, 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 vem. Mas tem um diabo do lado, tentando te derrubar o tempo todo. Tentando impedir que você permaneça, tentando fazer com que você desista, e é preciso que você perceba isso, querendo fazer com que você brigue com a sua mulher, com seus filhos, que se desentenda, que se exploda. Figuradamente, claro, receba a unção de Zacarias, receba a capacidade de perceber que existe todo um mundo espiritual se movendo à sua volta, que as coisas não são simplesmente físicas, não são simplesmente físicas. Para você ter uma ideia, eu vou lembrar um fato que aconteceu há bastante tempo atrás. Estava indo para um casamento lá em Fazenda Souza, e ali tem aquele cruzamento, né? E eu vi um espírito maligno ali, eu repreendi, eu vi um demônio parado. E no outro dia, quando eu liguei a TV, tinha uma reportagem falando daquele local, dizendo, tem acontecido muitos acidentes nessa região, palalá, palalá, palalá. Eu digo, pronto, agora vai melhorar, eu repreendi o bicho, né? Ah, mas é por causa do motorista barbeiro. Pode até ser, mas com certeza alguns foram por influência espiritual. E nós não podemos ser nem alienados que acham que tudo é o capeta, mas também não podemos ser burros de achar que tudo é o ser humano. Existe sim uma batalha espiritual pela sua vida. E que Deus te abençoe, como abençoa Zacarias.
para que você tenha seus olhos abertos. Porque muitas vezes você está lutando contra pessoas, quando na verdade quem está brigando contigo é Satanás. A Bíblia mesmo diz, a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra principados, potestades. Amém, queridos? Cada convite que você faz para a sua célula, cada convite que você faz para o culto, cada convite que você faz para o encontro com Deus, cada movimento que você faz recebendo as pessoas na porta, trabalhando na GR Kids, você está se envolvendo com coisas espirituais, e espero que se envolva com as coisas do lado certo, do lado de Deus. Como eu gosto sempre de dizer, se fosse para brincar no parquinho, ele mandava botar um casaco de abrigo, mas ele manda a gente botar armadura, porque ele nos chama para a guerra, para a batalha. Mas diante de tudo isso, diante de todo esse cenário, talvez você diga assim, mas como é que eu vou no que eu vou me basear? Porque se o capeta está do lado, estou lascado, o que eu vou fazer? Calma. Eu quero te dizer da onde você pode tirar confiança. Zacarias também revela isso no capítulo 3, versículos 3 até o 7. Da onde eu posso tirar confiança diante desse cenário, diante dessa batalha? E diz a palavra de Deus: ora, Josué vestido roupas impuras. Por que ele estava de roupa impura? E o povo estava em pecado, certo? A Gil já tinha mostrado isso. Estava de pé diante do anjo. O anjo, aqui leia-se Jesus, o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Tirem as roupas impuras. Quem toma a iniciativa de nos purificar? É Jesus. Jesus que nos toca. Jesus levantou o profeta Ageu para pregar contra eles. Ageu prega, então eles começam a se arrepender. Deus age nos confrontando. Deus age mostrando nossos erros. E então cabe a nós o quê? Arrependimento. E só Jesus pode tirar a sujeira de nós. Ele diz: tirem as roupas impuras dele. Talvez hoje você diga assim, mas quem sou eu para esse negócio de batalha espiritual? Mas quem sou eu para me envolver com essas coisas? Calma, calma. Você é alguém que estava sujo, mas Jesus mandou tirar a sua roupa suja. Aleluia. Pode dar glória a Deus por isso. Você era alguém que estava sujo. Você realmente, o diabo ia estar do lado te condenando e você estava lascado. Era por isso que o diabo estava ali acusando. Olha, ele está sujo, ele está sujo, ele está sujo. E aí Jesus: vamos parar com essa ladainha, troca a roupa dele, bota a roupa limpa. E aí, capeta? O que o diabo ia dizer agora sobre o sumo sacerdote Josué? Porque Jesus trocou a veste dele. O que o diabo ia acusar? Ia acusar o quê? Ia dizer: agora ele está santo. Porque a confiança de Josué, a confiança de Zacarias, a confiança de Ageu estavam em Cristo. Ainda que o não conhecessem plenamente como nós hoje. É Ele que limpa. Então, se alguma das coisas que eu disse antes, você disse: eu me encaixo nisso e tal. Ei, diga para Jesus: troque minhas vestes, Senhor. Me purifique para que o acusador não tenha nada contra mim. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o pecado. Eu tirei de você o pecado. E coloquei sobre você vestes nobres. Ele não apenas remove de você a sujeira, ele coloca sobre você a honra. Disse também: coloque um turbante limpo sobre a sua cabeça. Ele não apenas tira a sujeira, coloca a honra, ele também restitui a autoridade. Coloque um turbante nele e vistam. Enquanto o anjo do Senhor observava, o anjo do Senhor exortou, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se... Preste bem atenção, Deus dá uma condição para Josué. Ele perdoa, ele limpa, ele dá autoridade, ele restaura. Josué está todo brilhando, bonitão, né? Todo santo. E aí Deus coloca uma condição: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Se. Porque se Josué e o povo voltassem a pecar, voltassem a fazer as mesmas coisas, novamente ia vir um diabo do lado acusar. Novamente Deus ia vir para cima para trazer castigo. Novamente haveria insatisfação, haveria frustração, haveria insaciedade.
Você está entendendo? Ia começar todo. E ele disse: "Se". Eu queria dizer isso para ti. Jesus, quando perdoava, e ele dizia: "Agora vai e não peques mais". O Senhor nos perdoa pela graça, o Senhor nos limpa, o Senhor nos restaura, mas Ele nos pede, sabe o quê? Mudança de vida. Mudança de vida. Transformação. Não queira entrar ano e passar ano com os mesmos pecados, com as mesmas falhas, sem mover uma palha para consertar as coisas. É tempo de transformação sobre as nossas vidas, amém? Aquela batalha que Josué estava enfrentando, era uma batalha espiritual, ela estava relacionada às pessoas que estavam debaixo da liderança dele, que não estavam trabalhando pela construção do templo. E muitas vezes batalhas que você está enfrentando não são só relacionadas a você, muitas delas são relacionadas às pessoas que você está influenciando. Talvez você está se preparando para ser uma bênção na vida de um tio, de um vizinho, e aí acontece alguma situação, e aí você pensa, mas por que às vezes está relacionado à pessoa para quem você está indo anunciar o Evangelho? Pegou? A pessoa que está debaixo da tua liderança, a pessoa para quem você está influenciando com o Evangelho. Há batalhas que você passa não só por causa de você. Josué estava enfrentando batalhas muito maiores do que aquelas que seriam só para a vida dele. Você enfrenta batalhas também para aqueles que estão debaixo da sua liderança. Por isso, ore pelos seus líderes, porque os teus líderes, querendo eles ou não, eles enfrentam batalhas por você também. Por você também. O diabo não estaria ao lado de Josué simplesmente por causa de Josué. Ele mandaria um demônio fazer isso, né? Mas ele vai em pessoa, porque debaixo da liderança de Josué estava todo o povo judeu. Você entende isso? Há pessoas que são influenciadas por você, seja seus filhos, seja seu marido, seja sua célula, seja seus discípulos, seja as pessoas que você está evangelizando. Existem pessoas que são influenciadas e você também enfrenta batalhas por elas. Mas não faça que nem Pedro, que quando olhou para as tempestades afundou no mar. Faça como ele fez lá no comecinho, quando olhou para Jesus e disse: "Se você me chamar, eu posso andar sobre as águas". Porque enquanto ele manteve os olhos fitos em Cristo, sobre as águas ele caminhou. Mas no momento que ele ficou olhando para os lados, para as adversidades, ele se afundou. Enquanto você olha para frente, você vê Jesus te chamando, mas se você olha para o lado, você vê o diabo te acusando. Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Ali você vai encontrar satisfação, ali você vai se sentir completo, ali você vai se ver livre desses imprevistos que te tiram a alegria da vida, e você vai encontrar o perdão e a paz que só Ele pode dar para a tua vida. Meu Deus do céu. Revelação. Antes mesmo de Ageu e Zacarias revelarem, Josué já estava vivendo uma batalha espiritual na sua vida. Mas Ageu trouxe a revelação do motivo, aonde estava a brecha. E Zacarias trouxe a revelação do que estava se passando no mundo espiritual. Você precisa ir para diante de Deus. Você precisa dobrar teus joelhos em oração. Você precisa ir para a Bíblia, para que você descubra aonde está a falha, aonde está o erro, aonde estão os pecados, para que você se dobre diante do Senhor e se corrija diante dEle e tenha a sua vida restaurada. Amém? Deus toma a iniciativa de purificar, então o povo se arrepende. Essa é a reação que nós precisamos ter. Amém? Estamos quase indo para o fim. Não se preocupe, já está acabando. O Espírito Santo, Ele é aquele que nos capacita diante de tudo isso. A palavra de Deus diz em Zacarias 4:6: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Como eles iam reconstruir aquele templo, como eles iam vencer esses pecados, como eles iam ganhar essa batalha espiritual. Zacarias enxerga o próprio diabo na sua visão. O diabo estava naquele país, o diabo estava naquela igreja, como que eles venceriam? E aí Deus diz para Zacarias: não por força, não por violência, mas pelo Santo Espírito.
como você vai resolver essa situação da tua vida espiritual, como você vai resolver essa situação no teu casamento, como você vai resolver essa situação da tua célula, como você vai resolver essa situação da tua igreja, como você vai resolver essa situação da tua empresa, não por força, nem por violência, mas pelo meu Santo Espírito. É sendo cheio do Espírito, é tendo relacionamento com o Espírito, é colocando Deus de novo em primeiro lugar na sua vida, que essas coisas se consertam e se corrigem. É pelo Espírito de Deus. É colocando Deus em primeiro lugar de novo. E sabe? Aí você se enche do Espírito, aí você vence as adversidades, você vence as lutas. E deixa eu te contar, sabe, no começo, as pessoas olhavam para Zorobabel e elas diziam assim: esse cara nunca vai dar conta de levantar o templo, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem mão de obra. E aí o Zorobabel vai lá e começa a reconstruir, começa a trabalhar. E tem aqueles que só ficam reclamando na volta, não tem? Não tem? Você vai fazer uma coisa boa, não tem aqueles que só ficam dando palpite furado e não faz nada? E o povo começou: ah, Zorobabel, isso não vai dar certo. Ah, Zorobabel, isso não vai adiantar. Ah, de certo inventaram um apelido para ele, que esse nome é muito difícil de falar assim repetidamente, né? Ah, Zorobabel, que ele não vai conseguir, não tem gente que só faz isso. E aí Deus dá uma direção para ele, sobre essa galera. Você quer saber o que a gente tem que fazer com esses caras? Quer saber? Não é resposta de autoajuda, é resposta da Bíblia, tá? Diz assim, ó, Zacarias 4:10. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Ô Zorobabel, Deus fala com ele, estou parafraseando. Está vendo esse povo que só enche a paciência? Está vendo esse povo que não faz nada? Está vendo esse povo que só diz que não vai dar, mas não pega uma pedra de alicerce na mão, não carrega um tijolo, não mexe com cimento? Ô Zorobabel, quando a coisa der certo, chama eles para comer churrasco contigo. Amém? Aleluia. Sabe qual é a melhor coisa que a gente pode fazer com esses que ficam na volta assim? A gente chama eles para comer o churrasco da vitória. A gente chama eles com a coquinha servida. Eles estão aqui, filho, deu certo, ó. Come, bebe. Porque nós não somos da vingança. Nós vamos chamar e vamos dizer: deu certo. Quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, quando eu me enchi do Espírito Santo, deu certo. E eu quero convidar você, esquentador de banco, esquentador de cadeira, reclamilda, quero convidar você, vem cá, o churrasquinho está pronto. Você achou que não ia dar certo essa célula, né? Pois é, filho, deu certo, vem cá comer churrasco com a gente. Você achou que essa igreja não ia para frente, né? Você ficou só reclamando, murmurando, vem cá junto, vem cá. Ó, você achou que minha família não tinha mais jeito? Aqui, ó, nasceu até os bastiãozinhos aqui já, ó, vem cá ver, vem cá, eu quero fazer um churrasco, uma lasanha, vem cá. Convida ele para se alegrar contigo, porque os nossos inimigos não são as pessoas. O diabo é o nosso inimigo. Nós vamos esfregar na cara do diabo que nós somos o povo de Deus. Nós vamos buscar vestes limpas nele. Nós não vamos confiar nas nossas vestes sujas, no nosso turbante sujo. Nós vamos ir diante dele. Entenda, de uma vez por todas, que existe uma batalha espiritual pela tua vida. Entenda de uma vez por todas que tudo que você faz em Deus envolve sim. E entenda que Deus às vezes pesa a mão contigo. Sim, pesa. Ele te corrige porque é pai. Ele te corrige para que você te aprume. Ele prefere você ficar brabinho com ele um pouquinho e depois ir para o céu, do que você achar que ele é o Jesusinho, paz e amor, e depois você ir para o inferno, passar a eternidade lá. Ele não é Jesusinho, paz e amor. Ele vai fazer o que for preciso, nem que seja te repreender, te surrar, te disciplinar, para que você consiga chegar lá no céu. Porque ele te ama. O amor sempre faz alguma coisa. Só amar, no sentido de só falar, não basta. Aquele povo dizia que amava a Deus. Não era verdade. Eles tinham colocado tudo em primeiro lugar, menos Deus. Estavam correndo atrás de tudo, mas nada daquilo que eles corriam atrás saciava eles. E se Deus não está em primeiro lugar, nunca tem satisfação. Seja capacitado pelo Espírito Santo nessa noite para vencer. E depois, chama a gente, chama todo mundo, chama até aqueles que estavam atrapalhando. Chama para comemorar.
Porque se Jesus te perdoou e você está cheio do Espírito, então já deu certo. Não é que vai dar certo, já deu certo. Já deu certo, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os teus olhos, se colocar de pé. Feche os teus olhos para que nada distraia, te coloque de pé para que você não fique sonolento, atrapalhado. E chame pelo Espírito de Deus. Talvez hoje, feche seus olhos, querido, não deixe nada te distrair. Talvez hoje você pensou assim, poxa, do jeito que eu estava indo, eu até estava com Jesus na frente, mas que o diabo estava do lado, estava. E comece agora a pedir perdão, diga, Jesus, me perdoa, Jesus. Ai, do jeito que eu estava vivendo, eu não estava colocando o Senhor em primeiro lugar. Talvez pela sua frustração, pela sua insatisfação, hoje você se deu conta e disse, poxa vida, eu não estava colocando Deus em primeiro lugar. Talvez hoje você percebeu ídolos na sua vida. Para aquele povo, os ídolos dele eram a própria casa. A casa, o acabamento. A casa era o ídolo deles. O que tem estado em primeiro lugar na sua vida? O que tem sido a coisa que você busca com mais força, com mais afinco? O que você tem perseguido com todas as suas energias? O que está em primeiro lugar? Peça perdão para Jesus, porque talvez hoje as suas vestes estão sujas. Talvez hoje o teu turbante está sujo. Talvez hoje você não tem nem liberdade nem autoridade. Mas deixa eu te contar uma coisa boa. Arrependa-se, porque Jesus está na tua frente para dizer, coloque uma roupa limpa nele. Josué não tinha como lavar aquela roupa, e talvez hoje você se encontre numa situação onde você diz assim, eu não tenho como me livrar disso, eu estou sujo, eu não sei como me limpar, eu não sei o que fazer, e deixa eu te contar, é Ele que fala, troquem a roupa, substitua pelo seu nome, troquem a roupa de Josué. Você consegue escutar seu nome onde eu digo Josué? É Jesus que diz, troquem, coloquem uma roupa limpa em Josué. Tirem a roupa suja de Josué, coloquem uma roupa limpa em Josué. Engraçado que o nome dele significava exatamente a mesma coisa que Jesus. É o mesmo nome, Deus salva. E o que Deus faz com Josué, Ele salva. O que Deus faz com aquele povo, Deus salva. Jesus estava diante de uma figura dele mesmo, porque Jesus também carregou o pecado do seu povo, assim como Josué estava com vestes sujas, carregando o pecado do povo, assim um dia Jesus carregou o nosso pecado, e recebeu o castigo em nosso lugar, Ele lutou a nossa grande batalha, e agora Ele tem autoridade para olhar para você e diz, ei, tirem a roupa suja dele, tira, você que chegou aqui pesado, você que chegou aqui carregando um fardo, você que chegou aqui atormentado, diga, me perdoa, Jesus, me limpa desses pecados. Meu querido, Ele tem poder para fazer você sair daqui se sentindo livre, leve, solto, aleluia, livre. Ele tem poder, não quer lavar essa veste suja, Ele quer te dar uma veste nova. Uma veste nova. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Entregue. Diga, Senhor Jesus, diga isso. Diga, Senhor Jesus, me salva. Eu entrego a minha vida para Ti. Jesus, me salva, me limpa. Oh, Jesus. E chame o Espírito Santo para entrar no seu coração. Chame o Espírito Santo para encher a sua vida. Diga, Espírito Santo, vem. Porque não é pela força que eu vou vencer essas tribulações, não é pela força que eu vou vencer essas batalhas, não é pela força que eu vou vencer o diabo do lado, a acusação, não é pela força, é pelo Teu Espírito. Então vem, Espírito Santo, sobre mim, vem e enche a minha vida, vem e me perdoa por tantas vezes que eu não Te priorizei. Vem, porque é só o Senhor que vai me fazer tirar o foco dos que incomodam e colocar o foco em Ti. Vem, Espírito Santo, porque é só cheio de Ti que eu vou conseguir chamar os que atrapalharam para o churrasco da vitória. Vem, Espírito Santo. Senhor, nós Te pedimos perdão
perdão pelos nossos pecados, perdão pelos pecados dessa igreja, perdão pelos pecados das nossas células, das nossas redes, perdão pelos pecados e erros das nossas famílias, perdão pelos erros nos casamentos, perdão pelos erros nas finanças, perdão, envia sobre nós o teu Espírito. Vem Espírito Santo, vem Jesus e satisfaz o nosso coração, vem e tira essa fome, que só o Senhor pode matar, essa insaciedade, vem e mata a fome do nosso coração, porque o cônjuge não vai matar essa fome, o filho não vai matar essa fome, o dinheiro não vai matar essa fome, a disciplina, o sucesso, elas não vão matar, vai ser o Senhor dentro de nós, é o Senhor que preenche o vazio, mais Jesus em nós, vem Jesus, vem e preenche o nosso espaço em branco, vem e preenche o nosso espaço vazio. Senhor, nós hoje reconhecemos e com gratidão toda a disciplina que o Senhor tem derramado, porque a tua disciplina mostra que somos filhos. Se for necessário, Senhor, corrige-nos, mas o quanto antes ajuda-nos a sermos perdoados. O Senhor troca a veste de Josué, mas o Senhor também coloca um turbante nele. O Senhor restitui também a autoridade de Josué. E Ele dá uma oportunidade de Josué ser um grande líder na casa de Deus. Mas Ele diz ser. E o Senhor também nos diz ser. Porque hoje nesse culto o Senhor está limpando você. Hoje nesse culto o Espírito Santo está te enchendo, te capacitando. Mas Deus te chama para viver em novidade de vida. Deus diz para você: ser. E eu quero convidar você nessa noite a buscar o perdão de Jesus, a unção do Espírito e tudo isso para, como me disse a minha esposa, só amar não basta. O amor, ele tem que fazer um movimento. E o Senhor hoje nos convida a ser uma igreja que se move na direção do perdido, se move na direção da multiplicação das nossas células, se move na direção de sermos mais cheios do Espírito Santo, se move na direção de sermos uma igreja que faz a diferença na nossa cidade, se move na direção de ser alguém que faz batalha espiritual por aqueles que estão debaixo da nossa liderança, se move no sentido de entender que as coisas são espirituais e não carnais. Aleluia. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar essa tua igreja, para que essa palavra produza resultado a 100 por 1 nas suas vidas, Pai, para que possam avançar em tudo aquilo que é o teu propósito, e possam sair daqui limpinhos e cheios do teu Espírito, dispostos a já hoje e também na segunda-feira fazer a diferença por onde passarem e com quem estiverem, em nome de Jesus, porque é tempo, Senhor, de aquecermos as brasas para o churrasquinho da vitória. Em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus.